Para entrevistar a partir de agora o presidente nacional do PTB, ex-deputado Roberto Jefferson. Deputado, bom dia para o senhor, obrigado por falar conosco. Bom dia, estou vendo você em manga de camisa. Eu gosto desse estilo, Não, mas tá calor em São Paulo? Tá, olha, tem aquele clima do arzinho frio, mas um céu aberto, como é característico no outono. Como eu imagino, o senhor está em Brasília, é isso? Não. Eu estou na minha cidade, aqui pertinho de Minas Gerais, Comendador Levi Gaspariano, Rio de Janeiro. Certo. É a cidade ao lado do município de Três Rios, aqui pela BR-40, banhada pelo Rio Paraibuna. Uma cidade pequenina, mas muito acolhedora, muito aconchegante. Mas está frio. Nós amanhecemos aqui a 12 graus e penso que nós devamos estar aqui em 15 graus, 16. Mas te vejo em São Paulo de manga de camisa, imagino que esteja mais quente aí. Sou um pouco atrevido, deputado. Faz tempo. Faz tempo, né? Ué. Mas eu quero que essa entrevista seja conduzida com certa animosidade, certa amenidade. Olha o ato falho. Evitando animosidades, mas eu acho que vai ser um pouco mais tenso desse nosso início gentil e corriqueiro. O ex-deputado, vamos lá, o Roberto Jefferson está aqui com a gente. Eu queria começar essa entrevista falando com o senhor. Temos vários assuntos. No bloco anterior a gente falou aqui dos depoimentos prestados por Alexandre Ramagem. Para a gente começar essa nossa conversa, essa sucessão de acontecimentos tem enfraquecido o presidente Jair Bolsonaro do ponto de vista eleitoral, ele que já se lançou desde o primeiro semestre do seu mandato como um futuro candidato? Ele se lançou provocado pelos governadores que usaram o nome dele na eleição para se eleger, o Bolsodória, São Paulo. Dória fez campanha com o Bolsonaro. O Witzel, aqui no Rio de Janeiro, foi eleito pelo Bolsonaro. E esses dois, desde o início de seu governo, mordidos aí por uma mosca azul, já se lançaram candidatos a presidente da República na sucessão do presidente Bolsonaro. Aliás, o Dória fazer isso é uma coisa comum. Ele fez isso com Alckmin, ele já apunhalou o Alckmin uma vez e está jogando bola nas costas do presidente da República agora. E aí ele se lançou para fechar esse espaço de centro-direita, que o PSDB, aí orquestrado pelo Fernando Henrique, busca voltar a dominar. Sempre nos últimos 30 anos, você assistiu a uma polarização na presidência da República. Ora PT, ora PSDB. Ora PT, ora PSDB. PSDB-DEM. Você veja, em São Paulo, PSDB-DEM. O governador é do PSDB, o vice é do DEM, o Rodrigo Garcia. E era assim no Brasil, Fernando Henrique, Marco Maciel do DEM, 2 mandatos consecutivos de presidente da República. O DEM é um partido subsidiário ao PSDB. Aí entra o Bolsonaro no meio e divide essa polarização. Acabou a polarização PT versus PSDB. Entrou o Bolsonaro no meio. E ele precisa ser destruído o mais rápido possível. Tanto que o Fernando Henrique, que é o bruxo assim, das poções de impeachment, ele fez o impeachment contra o Collor, fez a articulação do impeachment contra a Dilma e está fazendo aí a articulação contra o Bolsonaro. Não consegue passar na Câmara dos Deputados, ele sabe que não tem maioria, e está tentando agora usar um braço partidário que é institucional, tanto do PT como do PSDB, que é o Supremo Tribunal Federal. A herança maldita do Bolsonaro é esse Supremo, porque tem lá 11 urubus que, com seus atos ominosos, de mau agouro, pousaram no telhado do Palácio da Alvorada e estão tentando uma sorte para o governo Bolsonaro. O Supremo foi aparelhado pelo PT e pelo PSDB. Quem está lá é tucano e é petista. E o Supremo recebe ordens políticas de fora, do Fernando Henrique e do Lula. Infelizmente, é o que nós temos assistido no Brasil hoje. Deputado, aí o Bolsonaro se lança candidato para poder enfrentar
essa frente de oposição que já se reúne contra o governo dele atualmente. Esse tratamento, essa última fala aí direcionada ao presidente Bolsonaro me remete a um certo heroísmo, a um certo herói. Eu não vejo assim. Veja o senhor, está colocando como uma herança maldita, acreditando numa teoria conspiratória de que o Supremo Tribunal Federal vá a partir de suas decisões reger a nação. O Supremo, o senhor sabe muito bem, que ele reage a provocações. Agora, mas eu queria tocar num ponto. O senhor, não reage à provocação só não, ele provoca. Mas eu queria tocar num ponto. As últimas reações do Supremo, se você quiser discutir isso comigo, 4 decisores aí, Marco Aurélio Melo, Celso Melo, Alexandre Garcia, Moraes, Alexandre de Moraes, Melo, e agora o Barroso, 5 decisões confrontaram ações do presidente da República, ações de governo onde o Supremo meteu o bedelho. Deputado, mas o senhor faz parte, desde sempre na política, desse chamado centrão, que Jair Bolsonaro, em época de eleição, crucificou e incriminou durante todo o seu discurso como candidato. Jamais negociaria com o centrão. E o senhor é a personificação, digamos, de uma traição perante os próprios eleitores de Bolsonaro, que acreditaram na palavra dele, que ele jamais negociaria com o centrão, com esse centrão fisiológico que se gruda a partir do momento em que vê nele, nessa via, a possibilidade de ascensão no poder. Como é que o senhor reage a essa crítica de próprios bolsonaristas na representação da figura mais personificada desse chamado centrão, deputado? Primeiro, o PTB não é do centrão. Você está gravemente equivocado quando se coloca assim. O PTB é um partido independente e esse ano que passou votou 85% da pauta e da agenda em favor do presidente da República. 85% da pauta legislativa. Você há de recordar que no segundo turno das eleições presidenciais, o PTB foi o único partido que declarou apoio por decisão do diretório à candidatura do presidente Bolsonaro. Nós ficamos no primeiro turno com o governador Geraldo Alckmin e no segundo turno com o presidente Bolsonaro. E o PTB não está fazendo o jogo do centrão porque nós não pedimos nenhum cargo ao presidente da República e não queremos nenhum cargo do presidente da República. Deputado, deixa eu passar aqui. Deputado. Há um equívoco, eu não sei se você está mal informado ou fez de forma dolosa. Não. Que o PTB integra o centrão. Repilo essa insinuação e essa sua Não é uma insinuação, não, deputado. É uma fala mesmo segura do que está dizendo, porque a história mostra isso. Mas deixa eu passar por... disse que seria uma entrevista bem animosa, não é? Cheia de animosidades. Está sendo, mas eu gosto que seja assim. É bom porque eu gosto. As coisas vão ficando mais... As coisas que não ficaram ainda, para quem é incauto, mais transparentes, deputado. Eu gosto desse jogo, da canela para cima. Deixa eu passar a bola aqui para os outros integrantes. Vamos lá, Paulinha, você. Deputado. Sim, deputado. Paulinha, vem quente. Eu queria saber... Vou vir tranquila, estou em casa aqui tomando um chazinho de camomila, estou de boa, deputado. Eu queria saber se no sentido, claro que você já disse aqui que não pediu nenhum cargo, mas em relação ao presidente Bolsonaro, que agora está sem partido, entrar para o seu partido, para o PTB. Já houve alguma conversa em relação a isso? Isso é alguma coisa que te interessa? Queria saber o que você tem para dizer. Paulinha, eu não estou viajando, eu estou em Levi Gasparian. E você sabe, eu passei um quadro de saúde muito grave. Eu passei 4 anos em tratamento aí de uma doença, um câncer de pâncreas, com recidiva intestinais. Então, fiz 4 cirurgias, quimioterapia, fiquei com aquela imunidade baixa, porque essa maldita quimioterapia, ela é pior do que a doença. É uma coisa horrível isso, que eu não desejo a ninguém. E eu não posso sair na rua.
Eu gostaria de estar em Brasília, podendo tomar um avião hoje e ir a Brasília, conversar com o presidente Bolsonaro. Não tenho feito isso. Mas o que eu quero do governo, você disse uma coisa verdadeira, Paulinha, é convidar o presidente Bolsonaro a voltar ao PTB. Ele já foi meu liderado, eu era o líder da bancada do PTB e ele deputado federal do PTB. Homem honrado, sério, honesto, simples, correto. E eu terei o maior prazer que ele volte ao PTB, quero convidá-lo, já que ele está sem partido, para que ele dispute pela nossa legenda histórica, que esse ano, dia 15 de maio, completa 75 anos de fundação, que ele dispute o seu mandato à reeleição de presidente da República no PTB, pelo PTB. Fala, Vini, vamos lá, que pergunta você faz para o deputado, Vini? Bom dia, deputado. Eu gostaria de saber esse teu apoio muito mais ferrenho ao presidente Jair Bolsonaro nas últimas semanas e, curiosamente, justamente no momento em que o presidente faz esse aceno a outros partidos, e, na minha visão, eu discordo do senhor também, faz um aceno ao PTB, que, na minha visão, faz parte do Centrão. Eu gostaria de saber se esse teu apoio mais ferrenho, mais reacionário, mais autoritário, teria a ver com uma convicção de que o presidente está tomando decisões corretas, ou seria por interesses mais profundos da política brasileira? Você é da esquerda, não é? Você é jornalista de esquerda, né? Porque essa retórica, seu apoio mais reacionário... O senhor publicou uma foto com um fuzil na mão, se não me engano. E gosto, eu sou grande colecionador de arma, registrado no Ministério do Exército. Grande colecionador de arma. Pedindo a saída dos 11 ministros do Supremo. Bicampeão de tiro prático, SFPC. Eu fazia 1000 tiros por semana. Não é para ameaçar ninguém, é esporte. Meu filho foi campeão sul-americano de tiro e vice-campeão mundial. Então, é da família, nós gostamos de fazer tiro ao ar. Mas a sua retórica, que parece ser assim uma retórica democrática, o seu posicionamento autoritário, o seu posicionamento reacionário. Que posicionamento reacionário e autoritário? Que conversa é essa, rapaz? Está no seu comecei no Twitter, claro, em defesa do presidente Bolsonaro. Firme. Não, deixa ele responder. Vamos lá, a resposta. É firme. A minha resposta é firme. Eu vim para casa em função do lockdown. Aí comecei a ler todo dia os jornais, comecei a ler as revistas, voltei a dar atenção ao meu Twitter, que tem 85 mil seguidores, e ontem eu cheguei à marca de 51 milhões de interações. Ontem eu cheguei à marca de 51 milhões de interações. E no Twitter eu comecei a defender o Bolsonaro. De repente a coisa cresceu. Eu fui chamado a uma entrevista por um jovem jornalista investigativo chamado Oswaldo Eustáquio, numa live que deu 2 milhões de pessoas assistindo. Depois deu uma entrevista na Rádio Jovem Pan ao programa Pingo nos Is, que teve 2 milhões e 100 mil pessoas assistindo. E eu não sei fazer defesa mais ou menos. Eu defendo ou não defendo, não é? Eu defendi o governo Bolsonaro pelo ponto de vista que eu tenho sobre ele. O Bolsonaro não rouba, não deixa roubar. É a crise que ele está atravessando de governo, porque ele herdou um Congresso Nacional que ainda, numa grande parte na Câmara e no Senado, é viciado na velha política do toma lá, dá cá. Governo de coalizão, que o Fernando Henrique fez, o Collor fez, o Temer fez, o Lula fez, a Dilma fez, o Sarney fez. Toma lá, dá cá. Nomeia o carguinho escondido, porque esses carguinhos não são revelados à opinião pública. O partido faz dinheiro, bota lá um ordenador de despesa, o cara cobra de 3% a 10% nas licitações e concorrências, põe um dinheirinho no bolso, bota dinheiro no partido para disputar as eleições.
E o presidente Bolsonaro não faz toma lá da cá e não permite que roubem e não deixa roubar. Ele está em pé há 1 ano e meio na porta, vou fazer até uma imagem do fuzil que ele gosta, com um fuzil na mão, na porta do Tesouro Nacional, na porta do cofre, dizendo aqui, malandro nenhum, bota a mão. Houvesse um viciozinho, uma suspeita de corrupção contra o Bolsonaro e a esquerda, que é toda representada pela maioria, 99,9% da imprensa faz o jogo da esquerda radical, é a esquerda velha e velhaca, ela estaria acusando para demolir o Bolsonaro. Hoje ele é criminoso porque ele aperta a mão do povo e abraça o povo. É o criminoso que abraça o povo e é o criminoso que cumprimenta o povo. Deputado. Ninguém fala mais no ladravaz Lula, que assaltou o Brasil. Você vai lá no Google e pergunta assim, quem é o maior ladrão do mundo? Aí aparece lá, Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, o maior ladrão do mundo, da Lava Jato, do Petrolão, do Mensalão, é o Lula. E ele tem um monte de gente que defende. E eu estou vendo que o Bolsonaro ninguém defende. Vai lá, Adriles. Deputado, vamos rodar. Deputado Roberto Jefferson, o senhor disse, e é uma teoria encampada por todas as pessoas, que bastam 3 elementos para se configurar a possibilidade de um impeachment de um presidente. São eles. Eu disse isso a falta de Fernando Henrique Cardoso. Sim. Mas é uma teoria bastante disseminada. É a falta de apoio do Congresso, uma crise econômica e corrupção. Como o senhor bem disse, não há nenhum tipo de acusação formal de corrupção ao governo. Há realmente uma falta de apoio no Congresso e uma crise econômica que se avizinha não exatamente pela culpa do governo Bolsonaro, que até tinha tido bons índices até agora, até o momento da pandemia. O senhor acusou vagamente pessoas de serem traíras e vendilhões da pátria. Eu queria que o senhor falasse quem são esses traíras e vendilhões da pátria e se de alguma forma eles vão articular essa crise econômica que já vem, essa falta de apoio no legislativo e uma certa acusação meio vaga de autoritarismo do governo quando o Bolsonaro fala o tempo todo em democracia e liberdade. Ou seja, você acha que eles estão, de alguma forma, esses vendilhões, que eu queria que o senhor dissesse quem são, estão se aproveitando de uma falsa acusação de uma ditadura para forjar um golpe ditatorial contra o presidente legitimamente eleito? Eu creio que esteja em rumo. O Fernando Henrique estava orquestrando o impeachment. Mas com essas entrevistas que dei à Jovem Pan e a esse menino, o Augusto, houve uma reação grande do eleitorado do presidente Bolsonaro, que foi para a rua em defesa dele. Porque o povo está com o Bolsonaro. Eu estou lendo pesquisas aqui agora que o Murilo, do Instituto Paraná, me mostrou. O Bolsonaro tem inarredáveis 35% da opinião pública nacional. E está crescendo na base pobre. Os pobres começam a apoiar o Bolsonaro pelas políticas sociais que vem fazendo. Quem é que eu chamo de traidor da pátria? Os globalistas, os que querem o governo único no mundo, a Constituição única no mundo. Quem são? Foro de São Paulo, Lula, PT, PDT, Ciro Gomes. Isso é fácil você identificar. Quem faz esse? Rui Costa, governador da Bahia. É fácil, o governador do Maranhão, do PCdoB, é fácil você identificar os globalistas pelo discurso que fazem de apoio ao globalismo, que hoje tem o seu braço forte no Partido Comunista Chinês, que é o grande exportador ideológico da ditadura do proletário, do regime tirânico, que cerceia a liberdade de imprensa, a liberdade individual, destrói a condição religiosa de um povo, que é a China. E eles representam a China. Me surpreendeu Dória, que no início do governo era tão direita, esculhambava com Lula, falava do Lula, vestia roupa de lixeiro, ia para a rua, metia o pau no Lula, aí vestia a roupa de limpador de rua, de lixeiro, e de jardineiro, plantava uma árvore, esculhambava o Lula, virou hoje o corretor da China no Brasil.
repare que esses são os traidores da pátria e que conspiram contra o governo patriota, que é antiglobalista, do presidente Jair Bolsonaro. Olha que aí fica difícil, Adriles. Deixa só... preside inquérito é ministro da Justiça. Deixa eu só trazer aqui para a nossa conversa o seguinte. A gente já passou pelo nosso bate-papo aqui com o senhor, deputado, sobre vários temas. O senhor acusa de traidores pessoas que são adversários políticos, que justificam os seus argumentos baseados em posições políticas. Agora, o senhor não gosta da pecha de reacionário, mas o senhor, ao mesmo tempo que posta com um fuzil na mão, um fuzil que é uma arma controlada, é uma arma que não circula, né? É uma arma restrita ao uso das Forças Armadas, por exemplo. De colecionadores e atiradores. O senhor acusa o Supremo Tribunal Federal e diz que Bolsonaro deveria demitir os 11 ministros. O senhor é conhecedor da lei e sabe que isso não é possível sem um golpe, sem um autogolpe, para dizer o mínimo. Não, nada a ver, irmão. Isso o coloca na visão de um reacionário clássico que é. Agora, eu reafirmo aqui o que falei na introdução da minha conversa com o senhor, é o seguinte: o senhor é tão a cara do Centrão que o senhor estava junto ao PT quando recebia dinheiro do Mensalão e está junto agora a Bolsonaro quando ele faz esse movimento com o Centrão para, evidentemente, garantir ali os 342 votos para que se safe de um eventual processo de impeachment que pode ser aberto com ele frente aos vários crimes de responsabilidade que já cometeu. É isso que eu quero que o senhor comente. Quando o senhor posa com um fuzil na mão e acusa e pede para o presidente demitir os 11 ministros do STF, o senhor está agindo como um golpista? O senhor assume essa posição? E a minha pergunta, por que Moro trairia Bolsonaro? Por qual razão, já que ele sempre enfrentou de maneira inclemente a corrupção? Pela vaidade. Ah, deputado. Extrema vaidade. Pelo amor de Deus. Aceita a resposta dele. Espera um pouquinho. Vaidade ou ambição, deputado? Você acha que ele tem ambições políticas? A ambição política e vaidade. É de uma vaidade terrível. Vocês facilitaram para ele. Ele saiu do assunto. Eu quero ouvi-lo a respeito deste ato, desta foto simbólica da declaração do senhor para demitir os ministros do STF. O senhor se considera um golpista? Não, você está de má fé. Eu estou baseado na foto que eu vi do senhor com fuzil e na declaração do senhor de demitir os ministros. Qual foi o texto da foto? Demitir os ministros, os 11 ministros. O senhor recomendou que o presidente demitisse os 11 ministros do STF. Estava escrito isso embaixo da minha foto? O senhor sabe que isso não é possível. Isso estava escrito embaixo da minha foto. O senhor disse isso. O senhor nega que disse? Mas você está colando uma coisa com a outra e está cometendo uma inverdade. Isso tudo complementa a imagem que o senhor representa como político. Sim, a minha imagem é uma coisa, mas o que você está dizendo é uma afronta à verdade. Você está afrontando a verdade. O que eu disse que é uma inverdade? Que eu estaria de fuzil na mão pedindo para fechar o Supremo. O senhor disse que está pronto para guerrear. Ah, isso eu estou. Eu estou. Dessa maneira, dando um golpe? Não, eu guerrearei de qualquer maneira em defesa dos credos que recebi desde meus antepassados. O Brasil é um país cristão, judaico-cristão. Dom Henrique Coimbra foi quem celebrou a primeira missa no Brasil em 26 de abril de 1500, em nome da conquista que Cabral fez desse nosso território. Nós somos cristãos desde aquela época, há 500 anos atrás. Eu não vou aceitar. Deputado, por favor. Eu não vou aceitar que essa turma vestida de camiseta vermelha, bandeira vermelha, gritando no meio da rua, batendo nos outros, black bloc depredando, ameaçando, intimidando as pessoas que falam e pensam diferente, de vir como coletivos que são comunistas, igual na Venezuela, eles começaram assim lá, esses coletivos, sem terra, sem teto, CUT, esses caras se vierem a mim para me intimidar, para me colocar no canto do ringue, terão a resposta
da minha parte a força que eles me opuserem. A força, eu responderei Deputado. com a força igual ou mais brutal ainda. Se é isso que você quer ouvir, está dito para você ouvir. A gente não tem Agora, mais... sobre o Supremo, não se fecha o Supremo. O senhor sabe Você disso. não pode fechar o Supremo. E o senhor Seria um pede para absurdo. demitir os ministros. Ah, isso eu peço. Mas Essa como? herança Qual é a maldita- diferença entre fechar o Supremo A e demitir regra- ministros? por favor. O senhor sabe que a Você regra não chama- permite. Você conversa com o Conselho Nacional de Magistratura Meu Deus. e coloca lá ministros que são juízes de carreira. O maior absurdo que o Supremo pode cometer é nomear advogado de partido político ministro. O cara nunca foi um grande jurista, assessor do Deputado, Zé Disseu, a pergunta, assessor qual a do diferença de PT, demitir eu vou ministros e responder. dar um golpe? O outro ministro Só essa era pergunta, advogado do deputado. PCC, Tá bom. advogado do primeiro comando da capital, o maior grupo de traficantes e homicidas do Brasil. Tá, E o deputado. ministro Peraí, tá lá- acabou, eu não posso mais. A diferença entre demitir infelizmente, ministros e fechar o Supremo Você tem Tribunal que Federal. buscar uma Qual é? fórmula de... Tem que demitir. Tem dois Como? atos que o presidente da República tem que tomar agora. Fechar a Rede Globo nos seus rádios e jornais, porque é uma empresa que conspira Isso é todo golpe, dia deputado. nos seus Inconstitucional. golpe de lá, golpe de cá. Inconstitucional. Você responde à Não, é altura da prerrogativa do agressão. presidente caçar liminar. Você tem que fechar e caçar as concessões da Globo de rádio e televisão Mas baseado em quê, e deputado? demitir os 11 ministros do Supremo. Há que se buscar uma fórmula Deputado. institucional. Eu vou falar claro para você. Não, deputado, Pra amigos, substituir com licença, pra eu preciso aqueles Mas deixa 11 ele concluir, ministros do Edgar. Supremo. Peraí. Eu preciso falar aqui, deputado, rapidamente. Já ficou claro a posição do senhor. Eu acho que o nosso telespectador, o ouvinte da Jovem Pan, reafirma a imagem que o senhor tem perante ao público que o acompanha na política com os seus posicionamentos. Eu gostaria de agradecer a participação do senhor aqui nesse papo. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu preciso fechar essa conversa com o senhor agradecendo aqui ao aceite do nosso convite para falar no Morning Show. Obrigado, deputado. Todas as vezes que vocês quiserem. Pode botar aí um pelotão. Vamos lá. Pelotão de fuzilamento. Eu não sou de que eu vou esquerda, enfrentar. não, deputado. Você não pode me acusar Pelotão de de esquerda. fuzilamento que eu vou enfrentar. Obrigado. Vento que vem pra lá, vento pra cá. Eu não sou pelotão, Um não sou de abraço. esquerda, não. Eu estou em nome da verdade. Obrigado, deputado. Aqui nossa conversa no Morning Show. Forte abraço. A gente vai fazer um breve intervalo, mas